Missão aqui do Explica Aí, beleza, galera? Fala aí, como é que tá? Cara, Thiago Ottoni com vocês, falando sobre física mais uma vez. Só que essa física nossa agora, um pouquinho diferente da aula anterior, nós vamos falar sobre os princípios da eletrostática. São 3 princípiozinhos básicos, só que ajuda a gente a entender como é que funciona essa coisa de carga elétrica para lá e para cá e a interação elétrica da matéria. Cara, é o seguinte, ó. A primeira coisa é identificar a diferença entre condutores e isolantes. Os condutores ou bons condutores, já que não existe condutor perfeito, existem melhores substâncias que conduzem corrente elétrica do que outra. Condutor perfeito e isolante perfeito não existem. Na verdade, existem condutores isolantes dependendo de quem e da situação. No esquema, a gente tem como principais representantes do grupo dos condutores os metais. Os metais são interessantes. Ah, detalhe, além dos metais também temos algumas soluções, as chamadas soluções eletrolíticas. Soluções, por exemplo, como a mistura de água e sal, onde o sal sofre o que? A chamada dissociação e acaba formando quem? O NaCl, Na+, e o Cl-, permeando quem? A solução, ajudando no transporte. Nós não trabalhamos com soluções, essa parte deixa para os colegas lá da química. Nós trabalhamos com os metais, aí é a nossa praia, aí é o nosso domínio. O que caracteriza um metal para que ele seja um bom condutor? No caso dos metais, tem uma parada bem legal. Todo mundo deve se lembrar que os átomos, eles se ligam, eles se interagem entre si através de 3 ligações. Uma conhecida como ligação iônica, que você já deve ter visto lá na galera da química, aquela ligação que acontece, por exemplo, entre elementos de lados opostos da tabela periódica, ou exemplo, metais com quem? Com ametais. Existe a ligação chamada de ligação covalente, que é aquela ligação onde há compartilhamento de elétrons, e aí entra na parada quem? Aqueles elementos, por exemplo, como ametais ou hidrogênio com a galera toda, e existe a que interessa pra gente, a ligação metálica. A ligação metálica é interessante porque os metais se agrupam todos direitinhos e todos os metais tendem a liberar os seus elétrons nas últimas camadas. Esses elétrons das últimas camadas, quando liberados, formam o que nós chamamos de nuvem eletrônica, o famoso mar de elétrons em torno dos átomos. É essa nuvem eletrônica que permite as cargas elétricas a se movimentar livremente nos metais. Um detalhe interessante, essa nuvem eletrônica é que é responsável, por exemplo, pelo transporte da nossa famosa corrente elétrica, já vista naquelas aulas em eletrodinâmica, beleza? Só que além dos metais, que são ótimos condutores de eletricidade, entra também os isolantes, que entre eles se caracterizam pela possibilidade mais, digamos, precária de transportar o quê? Cargas elétricas. Os isolantes, eles não transportam carga com facilidade. Por quê? Os isolantes não conseguem liberar os seus elétrons. Se caracterizam nesse grupo quem? A madeira, o papel e o plástico, que são reconhecidamente por nós elementos que não transportam corrente elétrica com facilidade. No esquema, inclusive, o plástico, alguns deles em especial, servem até para cobrir fios elétricos, evitando que você leve choque, beleza? Então, entre condutores e isolantes, os condutores são aqueles que conduzem corrente com mais facilidade, conduzem porque têm elétrons livres, têm cargas que fazem o transporte, e os isolantes são aqueles que não permitem a passagem de corrente elétrica. Pelo menos tentam impedir, dependendo da tensão onde estão ligados, ok? No esquema tem uma segunda parte ainda, o segundo princípio. Esse princípio é o basicão da eletricidade, tá? Tudo de eletricidade mora aqui, ó. Nesse princípio, na parte de eletrostática, a gente já ouviu falar, inclusive, de ditados populares. Aquele lance de os opostos se atraem e os iguais se repelem. No esquema nosso, o que nós vamos fazer aqui agora é bem simples, é só estabelecer como acontece a força de interação entre os corpos. Vai ter um capítulo ainda aí na frente, onde a gente vai falar sobre a lei de Coulomb, que é justamente a força de interação entre cargas. A gente vai descobrir como calcular. Por enquanto, é uma análise mais qualitativa e não quantitativa. Nós estamos preocupados como essa interação acontece e não no valor em que ela acontece. Então, dá uma olhada aqui comigo rapidão, ó. Partícula A e partícula B são 2 partículas que têm cargas elétricas diferentes. E aí, roga aquela lei, ó. Os opostos, a tendência é a atração entre eles. Então, quando você tiver um sistema de cargas elétricas de sinais contrários, lembre, sinais opostos se atraem. Nesse esquema, a força que A faz em B
e a força que B faz em A constituem o quê? A famosa lei da ação e reação. Elas são forças de mesma intensidade, são forças de mesma direção, mas em sentidos contrários. A puxa B com a mesma intensidade em que B puxa A, mas só é de atração, a força é para dentro, uma puxando a outra, uma indo de encontro à outra, uma querendo se juntar com a outra, porque elas são de sinais opostos. Mas o que aconteceria com essas cargas agora se elas fossem de sinais iguais? O sistema é o mesmo, só que tem um detalhe. Como agora são sinais iguais, os iguais não se atraem, os iguais se repelem. Nesse esquema da eletrostática, cargas de sinais iguais, a força entre eles agora é de repulsão. Uma carga vai tentar repelir, se afastar da outra. Então lembre, quando os sinais são contrários, força para dentro, um puxando a outra para que eles se aproximem. Quando as cargas são de sinais iguais, força para fora, uma repelindo a outra, fazendo com que elas se afastem. Não importa se as duas são de cargas positivas ou se as duas são de cargas negativas. Se são de sinais iguais, a força que se manifesta entre elas é sempre de repulsão, ok? No esquema nosso, então, o segundo princípio é esse, o princípio da atração e repulsão. A atração acontece com sinais opostos e a repulsão acontece com sinais iguais, ok? Na análise qualitativa nossa, basta você representar o vetor força ou para dentro quando está atraindo ou para fora quando está repelindo. Mas ainda tem um terceiro princípio, o princípio da conservação da carga. Existe uma lei que a gente utiliza muito em química, a famosa lei de Lavoisier. O que é que ela diz? Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Isso pode ser estendido até a parte de aplicação da conservação de carga. Carga elétrica também não pode ser criada do nada e carga elétrica também não pode ser destruída por nada. A carga elétrica só pode transitar, passando de um corpo para outro. Carga elétrica só pode ser trocada. Corpos eletrizados podem eventualmente trocar cargas, dependendo do processo em que você coloque os dois. Nesse esquema nosso, eu tenho aqui uma situação. Eu tenho um corpo eletrizado com carga QA, corpo A, e tenho um corpo eletrizado com carga QB, corpo B. Essa situação QA e QB é antes de um evento qualquer. Esse evento poderia ser, eventualmente, quem? Um contato entre os dois. Mas, por enquanto, a gente não vai se preocupar com a eletrização em si, só com a quantidade de carga. O que eu posso garantir a vocês é que QA e QB são as cargas de A e B antes do evento. E aqui você vê Q'A e Q'B são as cargas de A e B depois do evento. Mas, cara, me diga uma coisa. Antes do evento e depois do evento, a quantidade de cargas elétricas não deve sofrer alteração. A quantidade de cargas antes e a quantidade de cargas depois deve continuar sendo sempre a mesma. Então, como nós podemos escrever o balanço de cargas elétricas? Vamos nessa? QA mais QB, antes do evento, antes da mudança, deve ser exatamente igual a Q'A mais Q'B, depois da mudança, depois do evento. O esquema está dizendo o seguinte, que a carga de A mais a carga de B no início do sistema, antes do evento, e a carga de A mais a carga de B depois do evento tem que continuar a mesma. De maneira que a soma de cargas antes continua sempre igual à soma de cargas depois. Esses são os três princípios da eletrostática, tá? Condutores isolantes, o comportamento elétrico de acordo com a facilidade ou a dificuldade de conduzir corrente. A parte do princípio da ação, no caso da atração e da repulsão de quem? Entre os corpos eletrizados. E o último deles que foi citado, que é o princípio da conservação das cargas, beleza? Aqui a gente dá uma parada, mas você se lembre, tem muito material aí, tem muita apostila, tem muito exercício, tem muito simulado. Foca aí no estudo, dá um gás, dá uma correria aí danada, tá? Mas tenta pegar tudo isso, tenta agregar cada vez mais. Porque eu explico aí tá aqui para ajudar vocês, beleza? Na próxima a gente continua, galera.